Você já ouviu a expressão "a mente humana é um labirinto"? Alguns caminhos desse labirinto são sombrios, quase impossíveis de entender. Imagine alguém que inspira confiança, sorri, se aproxima com gentileza e por trás disso esconde um plano mortal. Essa é a história de Ana Paula Veloso Fernandes, conhecida pela empresa como a Menina Veneno, uma técnica de enfermagem acusada de assassinar pessoas usando veneno em casos que chocaram o país e deixaram a polícia diante de um possível padrão de crimes em série. Hoje nós vamos mergulhar nesse caso recente que ainda está sendo investigado, mas já levanta uma pergunta assustadora: até onde pode ir a mente de alguém que transforma o cuidado em arma? Ana Paula tinha pouco mais de 30 anos. Ela trabalhava como técnica em enfermagem, cursava o 7º período da faculdade de Direito e tinha uma vida aparentemente comum. Ela trabalhava com saúde, uma profissão que simbolizava empatia, zelo e proteção. No contexto da investigação, essa dupla formação se torna relevante. O seu conhecimento em enfermagem pode ter contribuído para a manipulação de venenos e testes de envenenamento, enquanto o estudo do direito permitia entender como agir ou tentar agir de forma a desviar suspeitas e explorar brechas legais. E segundo as investigações, por trás dessa imagem havia algo mais: uma mulher fria, manipuladora e calculista. Ana Paula morava em Guarulhos, São Paulo, e mantinha uma rotina aparentemente tranquila, porém, à medida que os meses passavam, uma sequência de mortes misteriosas começou a chamar a atenção. Amigos, conhecidos e até pessoas que se aproximavam dela romanticamente acabavam mortos de maneira suspeita, e todas as pistas, de alguma forma, levavam a Ana Paula. Em Guarulhos, São Paulo, o corpo de Marcelo Ari Fonseca foi encontrado em avançado estado de decomposição dentro de sua própria casa. Ele era o proprietário do imóvel onde Ana Paula Veloso Fernandes morava, o que, à primeira vista, poderia indicar apenas uma tragédia isolada. A morte parecia natural, nenhum sinal evidente de violência, nenhum indício de arrombamento ou luta. Ainda assim, algo parecia fora do lugar. Mensagens antigas revelavam que Marcelo e Ana Paula mantinham uma relação cordial, quase próxima, até que começaram a surgir desentendimentos financeiros entre ambos. Pouco tempo depois dessa discussão, Marcelo faleceu. Embora a perícia inicial não tivesse identificado causas suspeitas, investigadores começaram a perceber pequenas inconsistências. Relatos de vizinhos sobre hábitos estranhos, horários conflitantes das visitas de Ana Paula e o fato de ela ter acesso frequente à casa. Na época, o caso parecia isolado, uma morte inesperada que poderia ser atribuída ao acaso ou a problemas de saúde. Mas, com o passar dos meses, outras mortes misteriosas começaram a surgir e Ana Paula, de alguma forma, estava presente em todas elas. O que antes podia ser interpretado como coincidência começou a se configurar como o primeiro fio de um padrão mortal, que mais tarde seria reconhecido como a assinatura silenciosa de uma mente calculista. Em abril, uma mulher chamada Maria Aparecida Rodrigues, de 50 anos, foi encontrada morta em circunstâncias misteriosas. O que ninguém imaginava naquele momento é que por trás dessa história existia uma trama de vingança cuidadosamente planejada e que o principal suspeito era alguém próximo, alguém que poucos desconfiariam: Ana Paula Veloso Fernandes. Tudo começou meses antes, quando Ana Paula conheceu o policial militar José Roberto, marido de Maria Aparecida. O envolvimento entre os dois teria acontecido enquanto ele ainda era casado, e após o término da relação, Ana Paula passou a demonstrar sinais de rancor. Foi a partir daí que, segundo as investigações, começou a arquitetar uma forma de se vingar, não apenas de José Roberto, mas também de Maria Aparecida, a mulher com quem ele havia decidido ficar. Usando um aplicativo de relacionamentos, Ana Paula teria criado um perfil falso, se apresentando como Carla. Sob essa identidade, ela iniciou
uma aproximação com Maria Aparecida, fingindo interesse em amizade e trocando mensagens com naturalidade. Com o passar das semanas, conquistou a confiança da vítima até conseguir marcar um encontro presencial. Naquele dia, Maria Aparecida foi até a casa de Ana Paula, tomou café e comeu um pedaço de bolo oferecido por ela. Horas depois, começou a sentir fortes dores. Foi levada ao hospital, mas não resistiu. O caso, à primeira vista, parecia uma tragédia isolada, mas as investigações começaram a mudar de rumo quando outros episódios estranhos surgiram. Entre eles, o envio de um bolo envenenado para a faculdade onde Ana Paula estudava direito. O presente havia chegado acompanhado de um bilhete, supostamente assinado por Maria Aparecida, que na época já estava morta. A tentativa era clara: criar uma falsa narrativa de que o policial José Roberto estaria sendo perseguido e que a própria Maria Aparecida seria responsável pelos envenenamentos, mesmo após a sua morte. Mas o plano começou a ruir quando a própria Ana Paula passou a insistir demais para que a investigação do bolo avançasse e prendesse o policial. Sua preocupação excessiva chamou a atenção. O comportamento destoava do esperado e, aos poucos, os investigadores começaram a ligar os pontos. O que parecia uma coincidência começou a se revelar como um plano meticuloso, traçado por alguém com conhecimento técnico suficiente para usar substâncias letais sem deixar rastros evidentes e com frieza suficiente para manipular cada detalhe dessa história. Ainda em 2025, no Rio de Janeiro, o caso de Ana Paula Veloso ganharia um novo e perturbador capítulo. Um homem chamado Neil Correia da Silva morreu após comer uma feijoada. No dia do ocorrido, Neil havia sido convidado para um almoço em sua própria casa. O cardápio era simples, mas simbólico. Feijoada, prato típico, cheio de afeto e tradição. O que ninguém poderia imaginar é que naquele dia, aquele prato se tornaria o cenário de uma tragédia. De acordo com as investigações, a feijoada foi preparada por Ana Paula e por Michele Paiva, filha de Neil. Michele teria procurado Ana Paula pedindo ajuda para dar uma lição no pai. Um plano que, segundo ela, tinha como objetivo apenas assustá-lo. O motivo ainda está em apuração, mas relatos indicam que havia conflitos familiares e ressentimentos antigos entre pai e filha. Ana Paula então se ofereceu para preparar o prato. Como seu conhecimento técnico em enfermagem e acesso a substâncias controladas, ela sabia exatamente como agir sem levantar suspeitas, e o resultado foi devastador. Horas depois de comer, Neil começou a passar mal, tontura, fraqueza, falta de ar, náusea. A princípio, acreditou-se que fosse um mal súbito ou uma reação alimentar, mas os sintomas evoluíram rapidamente e Neil não resistiu. O caso, que no início parecia uma tragédia familiar, logo despertou a atenção da polícia. O laudo pericial revelou que havia substâncias tóxicas nos restos da feijoada, traços compatíveis com o uso de veneno controlado, o mesmo tipo de composto que mais tarde seria associado a outras mortes suspeitas ligadas a Ana Paula. A partir daí, os investigadores começaram a conectar os pontos. A presença de Ana Paula em diferentes contextos de morte por envenenamento não podia mais ser considerado coincidência. No caso de Neil, o que mais chamou a atenção foi o comportamento de Ana Paula após o crime. Testemunhas relataram que ela parecia calma até demais. Enquanto Michele chorava confusa com o que havia acontecido, Ana Paula mantinha uma postura fria, quase analítica. Ela teria inclusive orientado a filha da vítima sobre o que dizer à polícia, sugerindo que mencionasse que Neil já vinha passando mal nos dias anteriores. Mas essa tentativa de manipulação não durou muito. Quando os investigadores cruzaram os dados de celular e registros de conversa, encontraram mensagens trocadas entre Michele e Ana Paula nos dias que antecederam o crime. Em uma delas, Ana Paula escreve algo como: "Fica tranquila, vai dar certo. É só para ele sentir um pouco do que você sente." Essa frase foi fundamental para mudar o rumo da investigação. O que era para ser uma lição se tornou um assassinato premeditado, e mais uma vez o nome de Ana Paula aparecia no centro de uma história marcada por veneno, controle e manipulação emocional.
O caso mais conhecido e talvez o mais perturbador é o de Haider, um homem tunisiano de 36 anos que havia se mudado para o Brasil em busca de uma nova vida. Ele trabalhava com tecnologia, tinha um ciclo pequeno de amizade e levava uma rotina muito tranquila. Em um aplicativo de relacionamentos, Haider conheceu Ana Paula. A conversa começou de forma leve, quase banal. Troca de elogios, mensagens gentis, a promessa de um encontro, mas aos poucos Ana Paula começou a demonstrar um comportamento mais intenso, envolvente, atenciosa e ao mesmo tempo misteriosa. Segundo amigos próximos, ele chegou a comentar que Ana Paula parecia diferente de todas as outras pessoas que ele já havia conhecido. Ela era educada, inteligente, articulada, alguém que parecia entender o que ele dizia antes mesmo que ele terminasse a frase. O tipo de pessoa que conquista pela segurança e pelo olhar confiante. O relacionamento seguiu por algumas semanas e Ana Paula passou a dizer que estava grávida. Haider, surpreso, chegou a compartilhar a notícia com conhecidos sem desconfiar que havia algo errado. Mas por trás dessa suposta gravidez havia uma nova trama sendo tecida. No dia 10 de maio de 2025, os dois voltaram a se encontrar. Foi uma tarde aparentemente comum. Eles conversaram, riram e em determinado momento, Ana Paula ofereceu a Haider um milkshake preparado por ela. Pouco tempo depois de beber, ele começou a passar mal. Tontura, falta de ar, confusão mental, vômitos. A princípio, Ana Paula demonstra preocupação, dizendo que ele talvez tivesse comido algo estragado. Mas o quadro se agravou rapidamente e Haider não resistiu. O laudo pericial confirmou o pior. O organismo dele continha resquícios de veneno de uso doméstico, a mesma substância encontrada na casa de Ana Paula, em Guarulhos. O que parecia um caso isolado se revelou o ponto final de uma sequência terrível. Durante as buscas, a polícia encontrou em sua residência anotações detalhadas sobre substâncias químicas, doses e reações corporais. Alguns trechos sugeriam que ela teria testado o veneno em animais, observando os sintomas e ajustando as quantidades. Essas anotações foram determinantes para que os investigadores começassem a enxergar um padrão. Não são mais crimes isolados, mas uma conduta repetitiva e premeditada. O caso Haider se tornou o símbolo da escalada da violência de Ana Paula. Ela saiu da vingança pessoal à experimentação, da emoção ferida ao comportamento frio e calculado. Para os peritos e especialistas que acompanharam o caso, havia ali características compatíveis com o perfil de um serial killer. A necessidade de controle, a ausência de empatia, o prazer em observar os efeitos de suas ações e, principalmente, a repetição metódica dos envenenamentos. Quando confrontada, Ana Paula negou. Ela disse que Haider havia levado o milkshake por conta própria e que ela também teria tomado, sem sentir nada. Mas as evidências contavam outra história. Os resíduos encontrados no copo, a coerência das substâncias e o histórico de mortes anteriores tornaram impossível ignorar o padrão. O caso Haider foi o último capítulo de uma sequência que a polícia descreveu como um rastro silencioso de veneno e manipulação. A partir dele, as autoridades puderam conectar definitivamente todos os crimes, e foi também um ponto em que o público e o país começaram a se perguntar: quem era realmente Ana Paula? Uma mulher inteligente, carismática, capaz de enganar as pessoas próximas com aparente naturalidade, ou uma mente calculista, motivada por rancor e curiosidade mórbida, que transformou o ato de matar em um experimento mortal? Com o avanço das investigações, um padrão começou a se revelar com clareza. Ana Paula não escolhia suas vítimas por acaso. Cada aproximação parecia meticulosamente planejada, como se ela estudasse o perfil de quem iria atacar. Ela se infiltrava na vida das pessoas com uma habilidade quase instintiva. Ela sabia quando demonstrar empatia, quando oferecer ajuda, quando parecer confiável. Às vezes surgia como uma amiga solidária, pronto para ouvir e consolar. Em outras, como um romance improvável, alguém que se encantava pela atenção e pela fala. Mas independente do papel que ela assumisse, o desfecho era o mesmo. A confiança era o primeiro veneno. Depois vinham os gestos cotidianos, um café, um prato de comida, um milkshake, pequenos atos de gentilezas que foram usados como iscas em um jogo psicológico frio e premeditado. E quando o veneno fazia efeito, ela mantinha uma postura calma, observando a confusão, o medo e o sofrimento da vítima com um olhar distante,
quase cínico. Em várias situações, Ana Paula não se contentava apenas em causar a morte. Ela queria controlar a narrativa, moldar a verdade, e para isso chegava a criar versões elaboradas dos acontecimentos, sempre tentando desviar a atenção de si mesma. Um dos exemplos mais emblemáticos aconteceram quando ela levou o bolo envenenado para a faculdade. O presente vinha acompanhado de um bilhete assinado, supostamente, pela esposa de um policial militar, a mesma mulher com quem Ana Paula mantinha uma relação de rivalidade e vingança. O objetivo ali era claro, fazer parecer que a esposa havia enviado o bolo e assim incriminar o policial, jogando as suspeitas sobre ele. Esse tipo de estratégia demonstra algo além da frieza. Revela uma mente manipuladora e metódica, que não apenas matava, mas orquestrava o contexto ao redor do crime. Os investigadores e peritos ficaram impressionados com o grau de planejamento e controle de Ana Paula. Ela parecia sempre um passo à frente, antecipando reações, prevendo perguntas, fabricando respostas. Nada era feito por impulso. Tudo seguia um roteiro interno cuidadosamente ensaiado. E quanto mais o caso avançava, mais clara se tornava a sensação de que os envenenamentos não eram apenas crimes, eram experimentos, formas de testar limites, seja o da substância, das pessoas e o próprio limite entre aparência e crueldade. O comportamento de Ana Paula Veloso Fernandes sugere uma combinação rara e perigosa de inteligência emocional distorcida, necessidade de controle e ausência quase total de empatia. Segundo pessoas próximas, Ana Paula tinha sim a habilidade de ler emoções com precisão. Ela sabia quando demonstrar afeto, quando parecer vulnerável e quando adotar uma postura firme e segura. Ela usava uma percepção não para se conectar genuinamente, mas para, possivelmente, manipular. Era como se ela estudasse as pessoas ao seu redor, suas fragilidades, seus desejos, seus medos e usasse cada um desses elementos ao seu favor. Em vídeos e relatos obtidos durante as investigações, essa dualidade fica evidente. Numa suposta confissão, por exemplo, ela ri, um riso leve, quase debochado, enquanto fala sobre os acontecimentos que a cercam. Não há uma emoção visível nem arrependimento. A reação causa desconforto justamente porque parece natural demais. Essa capacidade que ela demonstra de alternar entre aparência doce e solidária e uma frieza quase clínica é um traço típico de personalidades manipuladoras. Ela sabia como parecer inocente, como inspirar confiança e, ao mesmo tempo, como ocultar intenções sombrias por trás dos gestos cotidianos. Ana Paula tinha um conhecimento sobre efeitos de substâncias tóxicas que utilizava. Ela sabia que uma dose mínima poderia causar mal-estar discreto, enquanto uma dose levemente maior seria fatal. Ela sabia como mascarar sintomas, como induzir diagnósticos equivocados e, principalmente, quanto tempo o corpo levaria para reagir. Esse domínio que ela demonstrava entre o limite entre a vida e a morte é que muitos psicólogos descrevem como complexo de poder. É uma sensação de controlar o destino do outro, de brincar com a linha tênue que separa o estar vivo com o deixar de existir. Para pessoas com esse tipo de traço, o controle ele é viciante. Não se trata apenas de eliminar alguém, mas de decidir quando e como isso acontece. Nos casos de envenenamento serial, o veneno simboliza exatamente isso, o poder silencioso. Ele não faz barulho, não derrama sangue, não desperta uma suspeita imediata. É uma arma que permite que o agressor mantenha a aparência de inocência, enquanto observa com calma e frieza o efeito das suas ações se desenrolar diante de todos. E em muitos casos é a sensação distorcida, mas real, de estar acima das consequências humanas e morais. As suspeitas começaram a se tornar impossíveis de ignorar. Conversas resgatadas de aplicativos, mensagens contraditórias, registros de localização, testemunhos, tudo apontava para o mesmo nome, Ana Paula. E o que antes parecia coincidência começou a formar um possível padrão, que era impossível de negar. Quando a polícia finalmente vasculhou a casa dela em Guarulhos, encontrou substâncias químicas compatíveis com veneno e utensílios utilizados na manipulação de alimentos.
Frascos escondidos, embalagens abertas, restos de substâncias dissolvidas. Era como se o cotidiano tivesse se transformado em um pequeno laboratório doméstico. A partir daí, o quebra-cabeça ganhou forma. As mortes de Marcelo, Maria Aparecida, Neil Correia e Ryder, todas marcadas pela mesma assinatura invisível, o veneno silencioso administrado por alguém em quem se confiava. Em setembro de 2025, após semanas de vigilância e coletas de provas, Ana Paula foi presa preventivamente, acusada de 4 homicídios qualificados e tentativas de envenenamento. A notícia se espalhou rapidamente. Em poucos dias, ela deixou de ser apenas uma técnica de enfermagem e estudante de direito para se tornar uma das figuras mais comentadas nos noticiários policiais brasileiros. A imprensa passou a chamá-la de Menina Veneno, uma mulher que transformou o cuidado em arma, a confiança em armadilha e a fragilidade em um campo de poder. Mesmo com a prisão de Ana Paula Veloso Fernandes, o caso está longe de ser completamente entendido. Há algumas perguntas que continuam ecoando, mesmo entre os investigadores mais experientes. Haveria outras vítimas? Até onde vai a lista de pessoas que cruzaram o caminho dela e adoeceram sem explicação? E mais, qual era de fato a sua motivação real? Foi vingança por um relacionamento frustrado? Foi dinheiro, manipulação emocional ou algo mais profundo? O simples prazer de controlar, de decidir o destino dos outros? Essas perguntas ainda não têm respostas, e talvez não tenham. O que se sabe é que novos laudos toxicológicos seguem sendo analisados, enquanto a polícia tenta reconstituir cada passo, cada mensagem, cada refeição servida. E a cada novo detalhe revelado, mais camadas se somem a esse retrato psicológico perturbador, o de uma mulher aparentemente comum que teria usado o conhecimento técnico e a confiança alheia como instrumentos letais. No fim, o caso de Ana Paula não é apenas sobre crime, é sobre o poder, a manipulação e os limites da mente humana, um lembrete sombrio de que às vezes o perigo pode estar disfarçado de cuidado. Casos como o de Ana Paula Veloso nos lembram algo profundo e desconfortável. O mal, muitas vezes, não tem o rosto que esperamos. Ele não chega gritando, não se anuncia com violência, às vezes ele sorri, ele se mostra gentil, oferece ajuda e só depois ele revela que há algo por trás desse disfarce, o desejo de controle, a frieza, o poder sobre o outro. O que assusta é imaginar que as acusações se confirmarem. Essa mulher usou o mesmo conhecimento que deveria salvar vidas para destruí-las. Transformou empatia em manipulação, o cuidado em instrumento de morte. E se você chegou até aqui, me conta aqui nos comentários, você acredita que alguém nasce com essa frieza ou ela é moldada pelas circunstâncias da vida? Deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar outros casos como esses, onde o comportamento humano e o crime se cruzam de forma quase inacreditável. Até lá, lembre-se, nem toda doçura é inofensiva.